Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa série Explorando a Psiquiatria, uma produção aqui do canal Psiquiatria com Mente. Se esse tipo de conteúdo ajuda, já deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Vamos embarcar numa viagem. Uma viagem bem diferente, pro coração dos nossos próprios pensamentos. Pra gente entender como é que se assume o controle, sabe? E olha só, a gente vai ver o papel fundamental que a meditação tem nessa jornada, pra domar nossa fera interior. Pensa aí, quantas vezes a gente já não falou ou ouviu alguém falando, nossa, eu perdi a cabeça, ou então perdi o controle, saí do sério, ou quem sabe até aquela frase clássica, nossa, eu agi que nem um animal. É muito comum, né, a gente usa essa figura do animal para falar daqueles nossos comportamentos mais irracionais, agressivos, passionais, e a gente faz isso quase que para traçar uma linha para nos diferenciar. Na nossa cabeça, o que é humano é o racional, o equilibrado, o centrado. E o que é animal? Bem, é o instinto bruto. Só que a grande verdade é que essas duas naturezas não estão separadas, não. Elas moram no mesmo lugar, dentro da nossa mente. Então, o convite hoje é para uma jornada. É, uma jornada mesmo. A gente vai ser meio que historiador e psicoterapeuta ao mesmo tempo. A gente vai viajar lá para a Grécia Antiga para resgatar uma das lendas mais poderosas sobre a mente humana, o mito do Minotauro. E o mais legal é que a gente vai ver como essa história, que é super antiga, descreve com uma perfeição incrível a nossa estrutura emocional. E claro, como que técnicas milenares tipo a meditação podem ajudar a gente a navegar por esse labirinto que é a nossa própria mente. Olha, para a gente entender por que essa metáfora do Minotauro faz tanto sentido até hoje, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a cabeça dos gregos. Lá na Grécia Antiga, o avanço da civilização, o nascimento da filosofia, tudo isso dependia de uma coisa, a supremacia da razão, que eles chamavam de logos. Era literalmente uma luta constante contra as forças do caos, tanto da natureza quanto das nossas paixões humanas. E foi essa luta que eles acabaram eternizando nos mitos deles. E a lenda é a seguinte: Minos, o rei de Creta, cometeu um pecado que os gregos chamavam de híbris, que é a arrogância, a desmedida, sabe? Ele se recusou a sacrificar um touro branco lindíssimo para os deuses. E aí, como castigo, o deus Poseidon fez uma coisa terrível. Ele fez com que a esposa do rei, a Pasífae, se apaixonasse loucamente por esse touro. E bem, dessa união, que era totalmente contra a natureza, nasceu Asterion, que a gente conhece como Minotauro, uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro. Esse Minotauro, ele era a personificação do que os gregos chamavam de patos. O que é isso? É a passionalidade pura, sem filtro. É o sofrimento, a agressividade que domina tudo, aquela força animal que age primeiro e pensa, bom, nunca pensa. Ele era tão terrível, tão incontrolável, que o rei Minos mandou construir um labirinto, o famoso Labirintos, um lugar super complexo e escuro só para esconder essa criatura do mundo. E lá ele ficava, essa fera, exigindo sacrifícios humanos de tempos em tempos para ser acalmado. Pois é, essa lenda antiga conversa diretamente com a nossa experiência mais profunda, porque, vamos combinar, todos nós temos um minotauro interior. É aquela nossa parte que é governada pela amígdala cerebral, sabe? Aquele centrinho do medo e da raiva no nosso cérebro, que dispara o modo luta ou fuga. É a nossa energia passional, instintiva. E olha, muitas vezes ela é boa. É ela que nos tira de enrascadas, que nos dá aquela força vital para derrubar obstáculos. O problema é que se ela não for domada, essa mesma força destrói nossos relacionamentos e causa um sofrimento gigantesco. Então, para os gregos, essa passionalidade agressiva precisava ser domada, controlada, para que a paz pudesse reinar. E é exatamente aí que entra na história o nosso herói Teseu, o herói de Atenas. E o nome dele já diz tudo, né? Teseu, na origem da palavra, significa o fundador, aquele que institui. Ou seja, é aquele que coloca a ordem, que estabelece, que age. Teseu é a figura que assume o controle do irracional, da paixão desenfreada, é quem traz ordem para o caos. E psicologicamente falando, Teseu representa o nosso eu, a nossa consciência quando ela está desperta. Olha que interessante isso aqui. Os gregos valorizavam muito a ideia do ortos, que significa reto, ereto, é a verticalidade da razão, da moral humana, em oposição total ao patos, ao patético, que é o animal que anda na horizontal, de quatro, refém dos seus instintos. Então Teseu é essa força que nos coloca de pé, que nos dá essa verticalidade. E segundo a lenda, quanto mais longe a gente estivesse do Minotauro, mais humanos nós seríamos. Só que aí vem o paradoxo. Para a gente se libertar dos sacrifícios que essa fera exige, não dá para ignorá-la. Teseu teve que entrar no labirinto. Mas, convenhamos,
Entrar nas profundezas do nosso inconsciente, descer nesse labirinto onde moram nossos medos, nossas angústias, impaciências, raivas, é uma tarefa bem dolorosa e perigosa. O risco de se perder lá dentro, de ser devorado pela fera ou de ficar preso na escuridão para sempre é real. E é por isso que o Teseu precisou de uma ajudinha, o famoso fio de Ariadne. O nome Ariadne, aliás, significa a mais pura, a mais sagrada. Então esse fio, ele representa o caminho da pureza, uma bússola para o que é sagrado, um mapa para o controle emocional. Na lenda, foi a princesa Ariadne que entregou a ele esse novelo de fio de ouro. Esse fio é uma baita metáfora para a técnica, para um método. Na psicoterapia, nas tradições de meditação, o fio é a nossa âncora, o nosso elo com a realidade, com a sanidade. É o compromisso de se segurar nesse fio que permite ao Teseu mergulhar no caos, sem ser destruído por ele. E o mais incrível é que hoje a neurociência e a psicologia moderna vêm provar o que o mito já estava sugerindo há milênios. Nós somos Teseu e nós também somos o Minotauro. E a técnica que serve pra gente como o fio de Ariadne no mundo de hoje é a atenção plena, ou como muitos conhecem, mindfulness. Quando a gente senta para meditar, na verdade o que estamos fazendo é entrar no nosso labirinto interior. E qual é o nosso fio de Ariadne? É a nossa própria respiração. É a consciência das sensações do nosso corpo. Simples assim. E ao mesmo tempo, super poderoso. A meditação funciona mudando a nossa mente do que a gente chama de modo fazer, que é aquele piloto automático que nos cega e nos faz bater contra as paredes do labirinto, para o modo ser. Quando a gente pratica atenção focada nos pensamentos, a gente aprende uma habilidade fantástica chamada descentramento. É basicamente a capacidade de se desidentificar do que é passional, do que é puramente reativo, para se identificar com a razão e com o autocontrole. Imagina assim, se ouve o urro do Minotauro lá no escuro, que é um pensamento de raiva, por exemplo. No piloto automático, a nossa tendência é se fundir com ele, virar o próprio bicho. Mas, com o fio da atenção plena, o processo é outro. Primeiro, a gente ouve o urro, ou seja, a gente nota o pensamento. Segundo, a gente só observa e diz para si mesmo, olha, aqui está um pensamento de raiva. Terceiro, vem o pulo do gato, a desidentificação. A gente se lembra, eu não sou o meu pensamento. E por fim, a gente volta para o fio, para a respiração. A gente percebe que pensamentos são só eventos mentais. Eles não são a verdade absoluta. O pensamento não é o pensador. E aqui tem um ponto super importante. Não se trata de matar o Minotauro, como na lenda literal. A psicoterapia ensina pra gente que suprimir nossos instintos ou lutar contra uma experiência dolorosa só enterra o problema mais fundo. O legal de usar metáforas como essa do Minotauro é que isso nos ajuda a colocar nossos conflitos pra fora, a olhar pra eles. A verdade é que a gente precisa da vitalidade do touro, da força dele, mas a gente precisa que o Teseu, a nossa consciência, esteja segurando as rédeas. A meditação nos ensina a olhar para essas emoções difíceis com curiosidade, até com gentileza. O simples ato de observar um pensamento sem reagir na hora faz ele parar. Ele meio que desaparece. E isso, cientificamente falando, fortalece o nosso córtex pré-frontal, que é o Teseu do nosso cérebro, e acalma a amígdala, aquela região do cérebro responsável pelas emoções mais explosivas, o nosso Minotauro. Quanto mais distantes a gente fica, quanto mais a gente ignora a existência desse touro dentro de nós, mais ele vai dominar a nossa vida agindo de forma sutil e inconsciente. Autoconhecimento exige coragem, exige pegar esse fio de ouro, entrar na escuridão, reconhecer a fera e, quem sabe, tentar convidá-la a ser um pouco mais humana e um pouco menos animalesca. Então, o convite de hoje é para isso. Pegar o fio de Ariadne, respirar devagar, sentir o ar entrando, o ar saindo, como se fosse um fio que nos guia para a paz. E se um pensamento automático, uma raiva surgir lá do labirinto, tá tudo bem. Não precisa sair correndo. É só notar a presença dele e se lembrar, eu não sou esse pensamento. E deixar ele passar, como uma nuvem no céu, para depois, com calma, voltar para o fio. A gente não é só fera, a gente é também o herói. E a decisão de quem vai prevalecer, essa decisão é interna, é nossa. Ao persistir nesse caminho, a gente sai são e salvo do labirinto, cada vez mais forte a cada tentativa, até que um dia a fera interior está domada. É muito importante lembrar disso porque, acima de tudo, cada um de nós é a própria consciência que ilumina o labirinto inteiro. Isso me lembra uma história milenar muito boa. Uma mãe chegou toda aflita perto de um grande mestre espiritual e disse:
Mestre, eu tô desesperada. Meu filho quer se tornar um livre pensador. E o mestre, com toda a calma, respondeu: Calma, minha senhora, não se preocupe, porque se o seu filho se tornar verdadeiramente livre, ele vai ser um grande pensador. Essa história é um ótimo lembrete. Nós não somos os nossos pensamentos. Somos muito mais que isso. Só que, para isso, é preciso querer ser mais Teseu e menos Minotauro. A decisão é de cada um. É preciso assumir o controle e alimentar o nosso próprio Teseu. Então, a questão que fica no final é: quem é que vai ser alimentado? Mais Teseu ou mais Minotauro?